Graça e paz, amados do Senhor, maravilhas. Você é abençoado, abençoada, riqueza do Todo-Poderoso Deus, príncipe, princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corralinda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 11. Muito obrigado, você tem dado aquele gostei para nós. Sempre lembro você, isso aí, ó, começou a assistir o vídeo, clica lá no gostei, clica lá em curtir. Muito abençoa toda interação no vídeo, como compartilhamento que você faz, comentários, inscrição no canal. O YouTube faz um levantamento de tudo isso, coloca nossos vídeos mais em evidência, mais à frente, para que seja mais visto. E com isso você me ajuda na evangelização. Por quê? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Aleluia. Vamos lá, João 8, versículo de número 11, está escrito assim. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Gente. Tem gente que às vezes diz assim: não, Deus me ama do jeito que eu sou. Né? Com quem diz: eu não preciso mudar. Deus me ama da maneira que eu sou. Claro que Deus ama a todos, mas Ele não ama o pecado que praticamos. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Isso é preciso deixar bem claro. Deus te ama, mas o interesse de Deus e a vontade de Deus é que você mude, que você não continue na prática do pecado, porque Ele sabe que o pecado, por isso que Ele odeia o pecado, porque o pecado te condena. O pecado vai te levar à morte eterna. E a morte eterna não é ficar dormindo lá, não. É você ficar sofrendo numa eternidade. Espera aí, gente. Por que Jesus veio ao mundo? Já se perguntou qual é o maior motivo de Deus dar o seu único filho por nós? Qual é? Vou deixar você a pensar sobre isso. Mas vamos falar sobre aqui o contexto histórico que esta mulher está dizendo: ninguém me condenou, Senhor. Porque ele perguntou a ela, uma pergunta que ele faz, né? E ela responde, ela disse: ninguém, Senhor. Porque Jesus perguntou: aonde estão os teus acusadores? Versículo 10, olha só. Não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É a pergunta que ele faz a ela. E ela responde: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que está acontecendo aqui? Essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. E a lei determinava que tais mulheres, juntamente com o homem que estava praticando o ato, deveriam ser apedrejados. Claro que Jesus está trabalhando também a hipocrisia destes tais que pegaram. Se ela foi pega em ato de adultério, né, em flagrante, porque é assim que a lei determinava, flagrante, ato de adultério. Se é um flagrante, tem que ter outra pessoa. Como é que ela estava sozinha fazendo sexo? Claro que alguém estava com ela. Então, os dois deveriam ter sido trazidos perante Jesus. Vê que a hipocrisia dos homens, defendendo o outro homem, traz só a mulher para que seja condenada. Mas como Jesus é defensor de todo aflito e necessitado, não é só minoria, porque tem gente que quer defender uma minoria e contra a maioria, a vontade da maioria, né? Então, veja só. Não é porque defender errado. Tanto é que Jesus não é a favor do que ela está praticando.
Mas ele dá uma lição para o povo. Ele abaixa, começa a escrever no chão, depois de uma fala que ele diz. Diz, quem dentre vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí que ele agacha e começa a escrever. Não sei o que ele escreveu no chão. Podia estar escrevendo os homens que já prostituíram com ela. Não sei. Não sei o que Jesus está escrevendo. Mas o fato é que a consciência deles está sendo acusada. Por quê? Porque a Bíblia diz que desde o mais velho até o mais moço foram largando a pedra e saindo daquela cena. Porque a sua consciência os acusou. O nosso Deus tem esse poder, o Espírito Santo tem o poder de trazer à nossa consciência o nosso pecado. A Bíblia diz que ele é especialista em convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, certo? Então, com certeza, eles estavam sendo agora acusados, a sua consciência, convencidos que eram pecadores. Então, por isso saem os mais velhos, que quanto mais vive, mais pecam. É igual às vezes a pessoa critica a igreja grande. Aquela igreja é inchada, ela é cheia de pecado. Irmãos, quanto maior a igreja, maior pecado ela vai ter. Não tem igreja grande que tenha poucos pecados, porque lá existem pecadores. Se cada um tem um pecado, se lá tem 1000 pessoas, vão ter 1000 pecados, no mínimo. Claro que uma igreja menor vai ter menor pecado. Agora não quer dizer porque ela é melhor do que a outra. Não é? Aonde tem o ser humano, tem pecado. Por isso que nós precisamos do perdão de Deus. Mas para o perdão, nós precisamos de arrepender dos nossos pecados, reconhecer o nosso erro. Jesus está levando uma lição para os homens e para esta mulher. Porque ele viu que todos saíram e falou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, não há ninguém, Senhor. É aí que ele responde para ela, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu também te condeno. Por quê? Porque Jesus poderia condená-lo, ele não tem pecado. Mas aquele que é Senhor, e é santo, e é puro, ele está dando uma oportunidade de mudança de vida para essa mulher. Ora, os fariseus pegam aquela mulher para colocar Jesus na parede, para o acusar. A intenção era acusar ele, certo? De estar aceitando o pecado, olha só, e sendo pecador. Com quem diz, você é um pecador, porque você está aceitando o pecado se você absolve essa mulher. Mas se você condena ela, você é como um dos nossos. Ele nos chama de pecador, é isso que eles queriam. Mas Jesus dá aqui uma grande lição, porque ele é Deus. E essa grande lição é mostrar primeiro a hipocrisia deles, porque eles eram pecadores, e queriam acusar o outro que é pecador. É a pessoa que tem telhado de vidro e está jogando pedra no telhado dos outros. Certo? E tem pessoas assim, eu estou cansado de ver isso, né? Eu convivo com pessoas diariamente, e como pastor já vou indo 26 para 27 anos de pastorado, então já vi pessoa cuspir para cima, você já viu o ditado? Esquecer que o cuspe vai cair sobre ela. O que ela estava fazendo? Cuspindo nos outros. Né? Ah lá, filho de fulano tá vestindo essa roupazinha, ela é uma sirigaita, é uma prostituta, julgar os outros, e depois a filha dela, netas dela, vivenciar a mesma coisa. E aí? Como é que fica agora? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não estamos aqui para condenar os outros. Nós estamos aqui para mostrar que somos pecadores e que precisamos de um Deus para nos perdoar. E esse Deus, que é o Filho de Deus chamado Jesus, veio para essa finalidade. Mas não veio para nos justificar, para que nós continuássemos na prática do pecado, não. Porque olha o que ele responde para ela. Gente, eu li para você.
nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, muda o seu comportamento de vida. Você chegou até aqui porque foi pego num ato e poderia ter sido condenada sendo apedrejada, que era isso que a lei determinava. Pecadores deviam ser pegos em flagrante, que era um adultério, né? Ela estava adulterando. Ela era uma adúltera, está traindo o seu cônjuge, certo? Mas o cara que estava com ela também deveria ser condenado. Se eles fossem justos, de fato, trariam os dois. Então Jesus está dando uma grande lição para os fariseus que saem envergonhados porque têm pecado. E quanto mais se vive, mais se peca. A gente não tem que ficar julgando os outros. A gente precisa entender que precisa se arrepender dos nossos pecados e receber o perdão de Deus. E a justificação em Cristo Jesus, que nos justifica, mas não para viver a mesma prática. Me ajuda aí, gente. O mentiroso não tem que continuar mentindo. O adúltero não tem que continuar adulterando. O fornicário, que é aquele que pratica sexo antes do casamento, não tem que continuar praticando. E assim vai, né? A condenação de tudo que a Bíblia condena. Tá? A prática que não é heterossexual, porque Deus criou macho e fêmea, é condenável. Tá? E todo tipo de pecado, todo tipo. Falar da vida dos outros, né? Invejar os outros. Tem gente que, né, tá dentro da igreja, mas tem inveja dos outros. Se ele não pode ser igual ao outro, ele inveja, ele quer tirar aquilo que o outro tem, a posição do outro, e assim vai. Isso é pecado. Então, o que é pecado, a gente tem que deixar o pecado. Né? A idolatria é pecado, tem que deixar a idolatria. A Bíblia condena. Ontem foi comemorado, né? Dia da padroeira, por exemplo, né? Os católicos têm. Mas se você tem como ídolo, como uma imagem esculpida que você se curva perante ela e fala com ela e reverencia nesse sentido de... Né? É obra feita por mãos humanas que precisa ser revisto, porque o Salmo 115 condena, né? Êxodo, que é os 10 mandamentos, condena. Êxodo 20, capítulo 20, condena. Vai lá, pega a tua Bíblia, que é a mesma, igual a minha. Se a Bíblia condena, é pecado, certo? Nós não estamos aqui para passar pano em ninguém. Isso tem o pecado que tiver dentro da igreja evangélica, a mesma coisa tem que ser corrigido. Pecado, por exemplo, da luxúria. Luxúria não quer dizer luxo, não. Luxúria é uma palavra que é a perversão sexual. Tem gente que induz o outro a pecar com as roupas que veste. Né? Nós não temos um padrão de roupa, tá? Tem que vestir assim. Você tem que se olhar no espelho e dizer, se você é um servo de Deus, Senhor, eu estou representando bem a ti, porque eu sou chamado de cristão, quer dizer, pequeno Cristo. E a mulher a mesma coisa, se é uma serva de Deus, ela é um membro da igreja, ela tem que fazer a mesma coisa, parar perante o espelho e dizer, Senhor, eu estou representando bem ao teu filho Jesus. É isso. Amém? Então, querido, todo tipo de pecado é abominável, é condenável pela Bíblia Sagrada. E está lá a lista de pecados, que quais são? Né? Partidarismo, como eu falei aqui, a fofoca, né? A maledicência. Tem gente que quer difamar o outro. A inveja, e assim vai, como eu disse, a idolatria, a mentira, né? O adultério, a fornicação, acabei de dizer aqui vários, né? Então, é preciso, igual essa mulher foi pega em ato de adultério, mas Jesus absolve ela para não continuar mais na prática. Como quem diz, foi te dado uma nova oportunidade, muda de vida.
Então, não vem me justificar e dizer, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu fui feito assim, eu não vou mudar, porque Deus me ama assim. Não. Deus ama a todos, porque deu seu Filho para ser crucificado, debaixo de chicotada, coroa de espinho, carregando a cruz, até o alto de um monte, debaixo de açoites, e crucificaram as suas mãos, transpassaram as suas mãos, seus pés, sabe para quê? Para perdoar os nossos pecados, mas deixar a prática passada. Olha o que diz as Escrituras aqui, ó, Romanos 6, verso 4, eu teria um monte, a Bíblia diz, não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e assim vai. Mas aqui eu vou ler para você aqui por exemplo, em Romanos 6, verso 4, está escrito assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está entendendo? Deus espera que você mude, meu amigo, minha amiga, deixando as práticas erradas, passadas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3, lá em João, Evangelho de João, quarto evangelho, pega lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Está escrito lá no capítulo de número 3, vai lá ver a lição que dá, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus é bem claro com isso. Precisa nascer de novo, e que para nascer você tem que morrer para a velha natureza, para os desejos do pecado, desejos passados. Que você é escravo, eu era escravo disso. E hoje não sou mais, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é o Filho? É o Filho de Deus. Libertar de quê? Da escravidão do pecado. Que o diabo domina o mundo. Então, essa escravidão, você é liberto dela. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus, dando graça, dando entendimento, quebrando, Senhor, toda a altivez e sofisma que se levanta contra os teus ensinos, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Os teus mandamentos não são pesados e o teu Espírito está aí para nos ajudar. Abençoa. Pai, eu coloco nas tuas mãos também a Maria Severina, Silvia e família, o meu irmão Wesley Loureiro, curtindo nossos vídeos aí, comentando. Eu oro também pela Rafaela, pelo filhinho deles, estão aguardando aí o Samuel, meu sobrinho. A Maria Heloísia Marques e família. Oro também pela Lena Mendes e família, pela Eliane Aparecida e família, Cida Alves e família, pastora Rosaura Marques e família, a Maria Luísa Marques, já lemos aqui, a Maria Severina Silva também, aleluias, a Yolanda Pinhô, meu Pai, dá renovo a tua filha, dá força a ela, saúde para Yolanda, em nome de Jesus, em todas as áreas. Deus também, a Alcina Lúcia, que pede pela sua família, pela sua vida espiritual. Eu oro também pela Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, toda a sua família, pastora Rosaura Marques, que nos acompanha sempre, comentando aí, abençoa, Senhor, ela e família, Maria de Lourdes e família. Eu oro também, Deus, pela Valdelândia Melo e família, Luana e a Raquel. Ontem foi dia das crianças, que bênção, meu Pai. Continua abençoando as nossas crianças. Jorge Luiz Rodrigues e família. Oro também pela Nelma Carvalho, aleluias. Obrigado, ó Deus, por essas vidas. Ivone Rodrigues, a Tânia também, Monteiro. Muito obrigado, Pai. Vai abençoando em nome de Jesus cada uma dessas vidas. E também o casal Reinaldo e Camila, em especial a Júlia, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo com força aí, vão me ajudar compartilhando. Me ajuda aí na evangelização.